Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto comigo, Lidiane Oliveira, trabalhos técnicos da Carol Garcia pela Rádio Câmara e Rafael Maroubo pela TV Câmara Bauru. Nosso convidado hoje é o pastor Antônio Baltazar, da Assembleia de Deus e Ministério Madureira, que conversa conosco a respeito dos 500 anos da Reforma Protestante em 2017. Eu queria agradecê-lo pela presença. Obrigado. Pastor, vamos lá, a gente registra então a data de 31 de outubro de 1517, foi quando Martinho Lutero, historicamente, pregou lá o seu manifesto na porta de uma igreja da Alemanha. Em quais pilares se baseia a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela baseia basicamente nas 95 teses que foram pregadas ali na porta do templo e também pelas 5 solas, que são bem conhecidas e pregadas, que redirecionou toda a igreja nesses últimos 500 anos. Do que se tratam essas 95 teses de forma geral? Principalmente a venda de indulgências, que era a compra do perdão dos pecados, que isto se tornou, para a época, um escândalo muito grande. A salvação não se compra com dinheiro, a salvação ela é de graça, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são os principais dogmas que separam hoje protestantes e católicos? Olha, as 95 teses, elas realmente derrubou alguns dogmas da igreja. Inclusive, até então não se podia ler a Bíblia, somente os religiosos líderes, os leigos não tinham acesso, não poderiam ler a Bíblia Sagrada. Então isso aí foi uma abertura muito grande para que todo mundo pudesse então ler a Sagrada Escritura, a Bíblia. Ainda falando sobre Bíblia, a primeira Bíblia protestante foi escrita ainda em alemão nessa época da Reforma. Qual é a diferença hoje entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica? A Bíblia protestante, ela contém 63 livros, né? E a católica, ela tem 13 livros a mais, que é chamado de apócrifos, livros que não passaram no cânon, não passaram pela régua, não passaram pelo teste da sua fidelidade. Então, esta igreja protestante adotou esta Bíblia, que hoje nós chamamos de Bíblia evangélica, mas na verdade foi a Bíblia protestante. Agora, mesmo a Bíblia protestante ou evangélica, dependendo aí da corrente, porque são várias as correntes evangélicas hoje no planeta, ela tem algumas alterações, apresenta aí algumas diferenças. Por que é que se dá essa diferença de interpretações? Não é de interpretação, é de tradução. Algumas palavras são trocadas para ficar mais fácil o esclarecimento, o entendimento das pessoas. Por exemplo, há um texto no Salmo 37 que diz: agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor. E a outra tradução diz: deleita-te no Senhor. Deleitar é ter um sentido, é ter um gozo intenso e prolongado dos sentidos. Então, deleitar é uma coisa, agradar-te é outra coisa, é ser aceito, ser simpático e realmente agradar alguém em alguma coisa. Então, são alguns termos na tradução que são trocados. Como nós temos a Bíblia aqui no Brasil, chamada a Bíblia Linguagem de Hoje, que traz aí uma linguagem bem clara, o tratamento é você, né? Então são tratamentos atualizados, tratamentos atuais, para facilitar o entendimento dos leigos, daqueles que têm pouca facilidade de entender ou de interpretar. Bom, nós estamos conversando aqui com o pastor Baltazar,
Antônio Baltazar, da Assembleia de Deus e Ministério Madureira, aqui no programa Espaço Aberto, falando sobre os 500 anos da Reforma Protestante, comemorados agora em 2017. O senhor comentou no começo da entrevista sobre o conceito de salvação, que também se diferenciou entre católicos e protestantes. Na Igreja Católica, acredita-se em céu, inferno e purgatório. Já para os protestantes é bem diferente, né? A Bíblia disse que ao homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disto segue-se o juiz. Então nós, os evangélicos, protestantes, que aderimos ao protestantismo, não acreditamos no purgatório. Acreditamos na salvação pela graça. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma questão de crer. Então a salvação é pela graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos por sermos pecadores, mas uma vez confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, pela graça nós somos salvos. Somos redimidos, somos perdoados e passamos a ter a salvação em Cristo Jesus. Pastor, o celibato também é uma questão que diverge aí as duas correntes, as duas religiões, não é? Justamente, é tanto que Martinho Lutero, logo que realmente aconteceu a reforma, pregou ali as 95 teses na porta da igreja, ele se casou. Então quebrou aí também o celibato. Hoje, como é dividido o movimento evangélico aqui na cidade de Bauru? Como é que ele acontece? Olha, nós temos denominações, são nomenclaturas, né? Dados às igrejas evangélicas. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Quadrangular, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, que nasceu em um bairro em Belém. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, que é também uma igreja que surgiu num bairro em São Paulo, chamado Ipiranga. E nós, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, porque surgiu em um bairro do Rio de Janeiro chamado Madureira. Por isso, leva esta nomenclatura. A gente tem uma diferença entre as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Uma seria uma ramificação de outra doutrina. Seria Sim. Mais ou menos isso? A pentecostal é aquela que crê nos dons espirituais e aceita o batismo no Espírito Santo. Existem as igrejas tradicionais que têm o Espírito Santo, crê no Espírito Santo e a pessoa passa a possuir, a ter e a andar no Espírito, porém deixa de lado os dons espirituais, que entre os dons está o batismo no Espírito Santo. Então essas igrejas, elas são renovadas, são igrejas pentecostais e as outras tradicionais. E as neopentecostais, sim, são igrejas com maiores movimentos, com uma liderança muito centrada e que saíram realmente dessas igrejas tradicionais ou das igrejas pentecostais. Pastor, só para a gente encerrar aqui a entrevista, aproveitando a sua presença aqui para falar dos 500 anos da Reforma Protestante, comemorados agora no último dia 31 de outubro, num mundo de tantas intolerâncias, por que é que a religião é importante hoje? Na verdade, a religião é que dá sentido para a vida. A vida sem religião seria uma vida muito sem sentido. E todos os conflitos, guerras, são realmente guerras que envolvem a religião. Hoje, no mundo presente, nós estamos vendo aí muitos conflitos em nome da religião. Porque o homem, ele é religioso, o ser humano é religioso. A nossa alma é um fragmento dos céus. A nossa alma conhece muito bem a Deus. Agora, nós como seres humanos, pecadores, desobedientes, perdemos muito daquilo que nós deveríamos ter, que é a semelhança de Deus. Com o pecado nós perdemos, mas a nossa alma conhece muito bem a Deus, ela deseja Deus, ela anseia por Deus, ela quer Deus. Por isso que o homem é muito forte nos seus conflitos e está disposto a brigar
para defender a sua religião. Ok, eu queria agradecer então a presença aqui conosco no programa Espaço Aberto, exibido pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, do pastor Antônio Baltazar, que é da Assembleia de Deus, e também do Ministério Madureira aqui na cidade de Bauru. Pastor, obrigada. Obrigado também, Deus abençoe vocês e um bom trabalho e que continue sendo bênçãos para a nossa cidade. Obrigada mais uma vez, obrigada você também pela sintonia e até a próxima.